De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e vou continuando esse nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique competitivo e consiga a sua aprovação nesse concurso. A gente continua falando sobre história de Sergipe, moçada. E hoje o nosso tema versa sobre a economia sergipana ao longo do período colonial e também ao longo do período imperial. Veremos aí quais eram as grandes potencialidades econômicas de Sergipe durante a fase da colonização do Brasil, lá nos séculos 16, 17 e 18, e falaremos também sobre as características econômicas de Sergipe ao longo do século XIX, dentro do chamado período imperial brasileiro. Veremos quais foram os principais produtos, as principais atividades econômicas desenvolvidas neste território ao longo destes dois importantes contextos históricos brasileiros. O período colonial, do século XVI ao século XVIII, até o começo do século XIX, quando nós temos o advento da independência do Brasil, a nossa emancipação política e o início do chamado período imperial. Sempre importante deixar aquela mensagem de incentivo, mensagem que visa valorizar a sua autoestima para que você continue estudando com determinação. Treine sua mente para exercer a oportunidade, para enxergar a oportunidade onde houver dificuldade. Então você tem que sempre estar ligado, porque as barreiras, as dificuldades, as pedras no seu caminho sempre irão aparecer. Mas você precisa enxergar ali, uma oportunidade de crescimento. Onde houver uma dificuldade, onde se apresentar uma adversidade, é ali que está uma grande oportunidade de crescimento para você. Pense nisso. Simbora então, pessoal, falando sobre as características econômicas. As características econômicas de Sergipe ao longo do período colonial e também ao longo do período imperial. Mas primeiro a gente vai fazer uma contextualização geral. Vamos apresentar o contexto histórico de exploração econômica da América Portuguesa. A exploração econômica do Brasil, então chamada de América Portuguesa, se dá como consequência, como um desdobramento das chamadas grandes navegações, a expansão ultramarina, a expansão marítima e comercial, que Portugal, a propósito, foi um grande pioneiro nesse processo. Portugal se lançou na frente no processo de conquista e colonização de áreas banhadas pelo Oceano Atlântico. E um reflexo disso é a chegada dos portugueses em 1500 ao território que hoje conhecemos como Brasil. E a partir de então, vai se dar o processo de ocupação e colonização da América Portuguesa. É bem verdade que nos 30 primeiros anos, Portugal adotou um certo descaso em relação à colonização destas terras, ao longo do período chamado de pré-colonial, de 1500 até 1530, quando Portugal vai se limitar a enviar expedições guarda-costas, expedições costeiras, expedições exploradoras do litoral brasileiro, e a estabelecer feitorias ao longo da costa, feitorias que, via de regra, vão também se dedicar à exploração do pau-brasil. Mas, a partir de 1530, isso vai mudar, porque Portugal, percebendo a ameaça de perder esse território para os franceses, vai promover um processo de colonização mais específico, mais sistemático, mais organizado no Brasil, com o envio da expedição de Martim Afonso de Souza, que funda a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente, em 1532, com o estabelecimento das capitanias hereditárias em 1534 e com a centralização administrativa com o estabelecimento do sistema de governos gerais a partir de 1548. Então, paulatinamente, temos o processo de exploração econômica da América Portuguesa. Primeiro ponto aqui, pessoal. Durante o período colonial, nós vamos ter
a exportação de produtos agrícolas. Vamos entender o processo aqui, ó. Vigorou o chamado mercantilismo. Mercantilismo, que é o capitalismo comercial. Então, o grande objetivo da exploração econômica da América Portuguesa era fornecer riquezas que pudessem ser exploradas por Portugal. A América Portuguesa seria, portanto, uma economia complementar à metrópole, deveria fornecer produtos agrícolas, chamados gêneros tropicais, onde vai ter grande destaque a cana-de-açúcar, mas também teremos o algodão, o tabaco, as drogas do sertão, o cacau, como produtos importantes nesse contexto histórico. Produtos agrícolas visando a exportação. A exportação para a manutenção de uma balança comercial favorável para a metrópole. Balança comercial favorável para Portugal. Então visa, olha só, fornecimento de produtos tropicais. Então esses produtos tropicais vão ser a cana-de-açúcar, o algodão, as drogas do sertão, o tabaco, justamente obedecendo às regras ditadas pelo chamado capitalismo comercial, o mercantilismo, que é aquele conjunto de princípios econômicos pautados numa grande intervenção do Estado na economia, através de práticas monopolistas, através também da manutenção de uma balança de comércio favorável, visando o lucro, visando o entesouramento da coroa portuguesa. Então, a exploração econômica do território sergipano, dentro do contexto do período colonial, obedecia fielmente às regras ditadas pelo mercantilismo. Vale ressaltar também, pessoal, que ao longo desse contexto histórico, nós temos aí os franceses atuando no litoral brasileiro em vários pontos, inclusive chegando a estabelecer feitorias em vários pontos do litoral, por conta da grande extensão territorial do nosso litoral. Isso facilitava o ataque de piratas e de corsários, que vão estabelecer escambo do pau-brasil com os povos indígenas. Então os franceses também chegaram a atuar em áreas que hoje estão no estado de Sergipe. No século XVI, pessoal, antes de 1590, antes do processo sistemático de colonização, essa região de Sergipe era primordialmente ocupada pelos povos indígenas. Você sabe aí, os dois grandes troncos, né? Os tupis, que estavam no litoral, e os tapuias, que estavam no interior do território. Os tapuias, os cariris, que estavam no interior, no sertão. Então, esse território, antes de 1590, olha só, era ocupado por dezenas de povos indígenas e tinha a presença frequente dos franceses exercendo relações de escambo com os povos indígenas, atuando no comércio do pau-brasil, representando uma séria ameaça à dominação portuguesa dessa região. Isso vai ocorrer até 1590. 1590 é uma data importante. É um marco importante porque assinala o início da colonização sistemática das terras sergipanas. Criação aí, a fundação da cidade de São Cristóvão e o estabelecimento da capitania de Sergipe del Rei, subordinada à capitania da Bahia de Todos os Santos. Então, a partir de 1590, nós temos o início da colonização efetiva da região. Cristóvão de Barros e Tomé da Rocha vão ser dois importantes capitães mores que vão trabalhar nesse contexto aí, pessoal. Cristóvão de Barros, por exemplo, é o fundador
da cidade de São Cristóvão, a primeira capital de Sergipe. Nesse contexto histórico, a pecuária tornou-se uma atividade muito importante, voltada basicamente para o abastecimento interno. Olha só a informação importante, gente. No contexto de transição do século XVI para o século XVII, a pecuária assume uma posição de destaque dentro das atividades econômicas desenvolvidas em Sergipe, destinando-se basicamente ao abastecimento interno, ao estabelecimento aqui, pessoal, de várias fazendas de criação de gado em Sergipe. É dessa época que surge a famosa Estrada da Boiada. O que vem a ser essa Estrada da Boiada, professor? É o caminho ligando Sergipe à Bahia. Lembra que Sergipe estava ligado, estava condicionado, subordinado à administração da capitania da Bahia. Então, nesse primeiro momento, com o início da colonização de fato dessa região, Sergipe ainda não tinha uma autonomia enquanto capitania. Ela estava ligada administrativamente à capitania da Bahia de Todos os Santos. Vamos entender o processo. Sergipe estava diretamente relacionada com a administração em Salvador. Então, a Estrada da Boiada foi criada, então, nesse contexto histórico para favorecer o escoamento da produção pecuária da região sergipana para Salvador e cercanias, lá na capitania da Bahia. Temos também, nessa época, o estabelecimento aí da região do Rio dos Currais. Qual é o Rio dos Currais, professor? É o Velho Chico. Atenção, pessoal, é no início do século XVII que nós vamos ter a consolidação da pecuária lá no Nordeste brasileiro. A conquista do sertão foi empreendida nesse contexto da expansão da pecuária. A expansão da a pecuária começa no litoral. Qual é a outra atividade econômica que também estava no litoral? O cultivo de cana-de-açúcar, isso mesmo. Só que o gado ia prejudicar as plantações de cana-de-açúcar. Por isso, vamos ter um decreto real determinando que as milhares de gado tinham que ser alojadas no interior do território. É por isso que vamos ter o processo de conquista do sertão nordestino, a região banhada pelo Rio São Francisco. Não à toa chamado de Rio dos Currais. Olha aí, pessoal, a denominação Rio dos Currais. O Velho Chico também era chamado de Rio dos Currais, porque a pecuária desenvolve-se nesse contexto aí, em áreas banhadas pelo Rio São Francisco. Além disso, também, nesse contexto aí de transição do século XVI para o século XVII, temos o desenvolvimento da plantation de cana-de-açúcar. E quando fala de plantation de cana-de-açúcar, você tem que ficar ligado às características principais, pessoal. Olha só. Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Monocultura, cultivo de um único produto em larga escala visando a exportação, utilizando-se de mão de obra escrava, em grandes propriedades de terra, denominadas de latifúndios. São as características básicas da plantation açucareira. Lembrando também, sempre bom destacar que nos engenhos acontecia o processo de beneficiamento do produto. A cana-de-açúcar era transformada em açúcar. Perfeito? Então, plantation de cana-de-açúcar, monocultura, escravidão, exportação, latifúndios. Muito bem. Ao longo do século XVII, nós temos a consolidação da lavoura açucareira em terras sergipanas. Cana-de-açúcar desenvolvida em latifúndios monocultores escravistas. Então, aquilo que a gente falou, a plantation de cana-de-açúcar.
em grandes extensões de terra, grandes fazendas, né, grandes extensões de terra, utilizando-se do braço escravo africano, com produção visando o mercado externo, o mercado europeu. A pecuária, que também foi outra atividade muito importante nesse contexto histórico, teve como destaque a família dos Conde da Torre, proveniente da capitania da Baía de Todos os Santos, que vão ter milhares de cabeças de gado nesse contexto histórico aí, vão se aproveitar para ter um grande desenvolvimento econômico. Por conta da produção de cana-de-açúcar também, que era responsável por 1/3 da produção da Bahia, essas terras sergipanas foram invadidas e ocupadas pelos holandeses entre 1637 e 1645. Fato este que promoveu uma desorganização econômica e social desta região. Tudo bem? Então é importante ressaltar que a cana-de-açúcar foi um produto de grande relevância na pauta das exportações ao longo desse século XVII. Fator que fazia com que Sergipe fosse responsável por 1/3 da produção açucareira da Bahia. E essa área foi invadida e ocupada no contexto das invasões holandesas. Fez parte da chamada Nova Holanda, o Brasil holandês. É no contexto da administração do conde João Maurício de Nassau que as terras sergipanas são invadidas e conquistadas pelos holandeses. Fato esse que promove uma certa desorganização do ponto de vista econômico e social. Com a expulsão dos holandeses, após o processo histórico conhecido como Insurreição Pernambucana, que a bem da verdade durou 9 anos, começou em 1645 e estendeu-se até 1654, e teve a liderança dos senhores de engenho, mas a participação da sociedade como um todo, homens livres, inclusive escravos, indígenas também, participaram intensamente desse movimento, que terminou com a expulsão dos holandeses em 1654 e a retomada da produção açucareira por parte dos portugueses. Já nesse contexto histórico, os portugueses já haviam recuperado a sua plena autonomia política, porque a União Ibérica já tinha acabado. A União Ibérica acabou em 1640. Então, após a expulsão dos holandeses, os portugueses vão gradativamente retomar a produção açucareira. Só que eles terão uma grande dificuldade, porque a partir de então, a partir de agora, terão a concorrência. É importante ressaltar que nós teremos um processo de decadência da produção açucareira no Brasil, tá? Por conta da concorrência com a produção do açúcar desenvolvido lá nas Antilhas pelos holandeses. Então os holandeses ficaram 24 anos dominando parte do Nordeste brasileiro. Quando eles vão embora, eles têm o conhecimento, têm a expertise, o know-how da produção de açúcar. Então eles não levam só as mudas, eles levam também o conhecimento técnico para a produção de açúcar nas Antilhas. Fator este que vai atingir a nossa economia açucareira, que vai entrar em declínio nesse processo. Após a expulsão dos holandeses, também é retomada a produção pecuária na região. A criação de gado volta a ter um destaque importante nesse contexto histórico. E é importante ressaltar que Portugal, depois que saiu da União Ibérica, quando retoma a sua plena autonomia política, em 1640, como é que você acha que Portugal saiu? Portugal ficou 60 anos atrelado politicamente à Espanha. E nesses 60 anos, pessoal, não teve choro nem vela. Portugal foi arrastado para as guerras que a Espanha se envolveu nesse contexto histórico. E olha que a Espanha teve muitos inimigos nessa época. A Espanha guerreou contra a Inglaterra, guerreou contra a Holanda. Então, nessas guerras aí, Portugal era arrastado, acompanhado.
vinha de arrasto nessas guerras. E por isso Portugal perdeu muito ao longo da União Ibérica. Para os senhores terem uma ideia, Portugal detinha a posse de muitas feitorias no litoral africano. Qual que era a função dessas feitorias? Principalmente, elas serviam de entrepostos comerciais para o tráfico negreiro. E várias dessas feitorias foram perdidas para os holandeses. Os holandeses invadiram, atacaram e conquistaram essas feitorias. Porque lembre-se, os holandeses ficaram 24 anos no Brasil produzindo açúcar. E essa produção açucareira era assentada na mão de obra escrava de origem africana. Por isso que os holandeses vão ter essa preocupação de conquistar Luanda, conquistar lá a região da Costa da Mina, para ter o fornecimento de braços fortes na lavoura, braços africanos, o braço escravo. Então isso desarticula a economia de Portugal e a economia das outras áreas coloniais aqui no Brasil. Quando Portugal recupera sua autonomia, e principalmente depois da expulsão dos holandeses, 1654, logicamente que Portugal quer recuperar a sua economia que estava abalada por conta dos 60 anos da União Ibérica. E como é que Portugal vai tentar se reerguer economicamente? Aumentando a cobrança de impostos, aumentando o arroxo colonial, promovendo então a elevação da cobrança de impostos sobre os colonos. Fato este que vai gerar uma série de tensões envolvendo a população e a administração colonial da América Portuguesa. A reestruturação econômica de Portugal, pessoal, vai se consolidar com o século XVIII, com o desenvolvimento da mineração. É importante ressaltar que nas primeiras décadas do século XVIII nós temos o auge da mineração no Centro-Sul, principalmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Temos aí um certo período, curto é verdade, de prosperidade econômica, fruto da mineração. Então Portugal vai gradativamente recuperando-se economicamente, elevando de forma considerável a cobrança de tributos, a cobrança de impostos aqui na América. E no contexto do período pombalino, o que é o período pombalino, professor? Explica direito essa coisa aí, professor. Período pombalino se relaciona com a administração do ministro Marquês de Pombal, Sebastião Carvalho de Melo, Marquês de Pombal. Olha só, o Marquês de Pombal administrou Portugal como superministro do rei Dom José I, entre 1750 e 1777. Este é o chamado período pombalino. Durante o período pombalino, pessoal, nós temos aí a consolidação do território de Sergipe como uma grande área de abastecimento colonial. A região do Sergipe, que continuava atrelada à capitania da Bahia, vai ter um grande destaque como área de abastecimento colonial, onde nós teremos a exportação de diversos produtos, exportação de tabaco. Lembra que o tabaco também era uma importante moeda de troca no tráfico negreiro. A cana-de-açúcar continua tendo uma grande relevância na pauta das exportações. O algodão, outro produto importante. E em menor quantidade, produção de cereais como o arroz. Além disso, nós temos os gêneros de abastecimento interno, aquela agricultura de subsistência, produção de farinha de mandioca destinada ao consumo interno também, outra atividade econômica muito importante, pessoal. Vamos lembrar que a alimentação na colônia estava ligada basicamente à produção da mandioca e seus derivados, o
consumo de farinha de mandioca, muito importante nesse contexto, século XVIII. Já no século XIX, a gente tem o período imperial. O período imperial no Brasil vai ter início em 1822. Em 1822, nós temos o advento da proclamação da independência do Brasil. Lá em 7 de setembro de 1822, é a culminância do processo de emancipação política brasileira, conduzida pelo príncipe regente Dom Pedro, com o apoio das elites brasileiras que não queriam perder os seus privilégios políticos e econômicos conseguidos ao longo do período joanino. O período joanino, que 1808 a 1821, é o período em que a corte portuguesa esteve instalada no Brasil. Período de grandes transformações. Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas em 1808. Dom João assinou vários tratados com a Inglaterra em 1810, 1815. Elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815. Então há uma série de transformações políticas, econômicas e sociais durante o período joanino. Quando acaba o período joanino, que a família real portuguesa volta para a Europa, volta para Portugal, as elites coloniais não queriam perder seus privilégios. Vão se aliançar ao príncipe regente, Dom Pedro, para que o mesmo consolidasse o processo de emancipação política do Brasil, tornando-se imperador do Brasil, adotando a monarquia para a preservação territorial brasileira. As elites temiam uma fragmentação política, como ocorreu na América Espanhola. É por isso que vai se aliançar ao príncipe Dom Pedro I. Então nós temos período imperial brasileiro, que vai ter o chamado primeiro reinado, de 1822 até 1831, quando Dom Pedro I governava o Brasil. Depois vem o período regencial, a fase das regências, de 1831 até 1840, é a menoridade do herdeiro do trono, Dom Pedro II, que assume o Brasil em 1840, dando início ao segundo reinado, que perdurou até 1889, data da proclamação da República. Então, este é o chamado período imperial brasileiro. Vai de 1822 até 1889. Então, a gente vai analisar as principais características econômicas de Sergipe ao longo do período colonial. E, logicamente, pessoal, é preciso destacar mais uma vez que a cana-de-açúcar teve grande liderança exportadora ao longo de praticamente todo o período imperial, excetuando-se, é claro, a década de 1860, que foi importante para outro produto, o algodão. Mas vamos primeiro nos concentrarmos firmemente na cana-de-açúcar. Produto muito importante, teve uma liderança exportadora em áreas sergipanas, caracterizado pelo latifúndio monocultor e usando o braço escravo na lavoura, concentrando-se em áreas do litoral, muito importante isso aqui, pessoal, até para facilitar o escoamento da produção, concentração da lavoura de cana-de-açúcar no litoral e as margens de rios. E é importante destacar também que a concentração de terras nas mãos de poucos, fator que tem uma herança histórica no Brasil, remete lá ao regime das Sesmarias, no início da colonização, ainda no século XVI,
e chega até a Lei de Terras, aprovada em 1850 pelo Parlamento Brasileiro, garantindo uma grande concentração da propriedade fundiária nas mãos de pouquíssimas pessoas. Não é à toa que nós tivemos a consolidação do latifúndio no Brasil. E a concentração latifundiária no Brasil é um fator importantíssimo que explica as desigualdades sociais e a grande exclusão econômica, política e social. Muito importante. Vale destacar mais uma vez qual era a mão de obra que predominou na maior parte do período de formação histórica brasileira. Período colonial e praticamente todo o período imperial. Mão de obra escrava. Os indígenas foram usados como escravos, mas majoritariamente os africanos foram colocados na condição de escravizados. Essa concentração de terras nas mãos de poucos, essa exclusão política e econômica são fatores essenciais que explicam as grandes desigualdades sociais no Brasil. Na década de 1860, nós temos o destaque para outro produto. Atenção, importantíssimo, anote aí no seu caderno. A década de 1860 é fundamental para o desenvolvimento da lavoura de algodão, gente. Algodão passa a ser um importante fator econômico. Ou seja, o algodão passa a ter um grande destaque nas pautas exportadoras brasileiras. Isso no Maranhão e isso também em Sergipe. Olha só, a lavoura algodoeira vai ser responsável pela ocupação de amplos espaços rurais de Sergipe. Várias áreas rurais de Sergipe são ocupadas neste contexto histórico importantíssimo. Regiões do Agreste, regiões da zona da Caatinga. Essas áreas aqui, ó, bastante assoladas pelo flagelo da seca, são ocupadas para a exploração, para a produção de algodão. O grande fator que vai influenciar no desenvolvimento desse setor na economia sergipana é um fator externo, pessoal. A guerra civil nos Estados Unidos, a chamada Guerra de Secessão, onde os estados do norte, favoráveis ao processo de abolição da escravatura, vão guerrear com os estados do sul, que não aceitavam a abolição da escravidão e que vão se separar do restante dos Estados Unidos, criando os Estados Confederados do Sul. É por isso que essa guerra chama-se Guerra de Secessão. Secessão quer dizer divisão. É a Guerra Civil Americana. O norte industrializado contra o sul agrário. Essa guerra que aconteceu entre 1860 e 1865. O sul dos Estados Unidos, que era agrário, o sul que tinha na atividade agrícola o seu potencial econômico, claro que vai ser atingido. O principal produto, o produto de maior destaque no sul dos Estados Unidos era o algodão. Algodão este que era exportado para a Inglaterra, país já na sua segunda fase de desenvolvimento industrial. Então, com isso, o Brasil vai ter uma ótima oportunidade de mercado. Com a impossibilidade do Sul exportar o algodão para a Inglaterra, o Brasil vai aproveitar esse vácuo, o Brasil vai aproveitar esse vazio. É por isso que vamos ter o destaque da produção de algodão em áreas como Maranhão e o próprio território sergipano também, tendo um destaque. Olha só, década de 1860, destaque produção de algodão em Sergipe, por conta do fator externo exercido pela Guerra Civil nos Estados Unidos. Agora vamos fixar aquilo que a gente estudou ao longo da aula de hoje, sobre as características
e as potencialidades econômicas de Sergipe ao longo do período colonial e também do período imperial, resolvendo questões de concursos anteriores. Leia as sentenças abaixo que contam um pouco da história do estado de Sergipe. Analise-as, atribua-lhes valores verdadeiro, V, e falso, F, e assinale a alternativa que representa a sequência correta. Vamos a elas. Assim como em outros estados nordestinos, Sergipe foi ocupado por colonizadores franceses, interessados no escambo de pau-brasil e algodão com os índios. Entretanto, entre o fim do século XVI e as primeiras décadas do século XVII, os franceses colonizaram oficialmente o estado e passaram a dominar definitivamente a região. Bom, essa afirmação aqui, pessoal, como você já analisou, leu, fez uma análise pormenorizada dessa frase, concluiu que ela está o quê? Verdadeira ou falsa? Logicamente que ela está falsa. Por que está errado aqui, pessoal? Podemos dizer até que os piratas e corsários franceses atuaram nas costas sergipanas, estabelecendo escambo de pau-brasil com os povos indígenas. Mas não dá para falar em relação comercial, em relação ao algodão. Em se tratando de algodão, não dá para falar em relação comercial dos franceses, tá? Outro ponto incorreto aqui, gente. Os franceses não colonizaram oficialmente Sergipe. Houve duas tentativas de colonização francesa no Brasil. A França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão. Mas em Sergipe não houve essa tentativa de colonização oficial dos franceses nesse território. Então, o primeiro item está incorreto. Vamos para o segundo item. O local onde hoje se encontra o município de Aracaju era residência oficial do cacique. Era a residência oficial do cacique Serigi, que dominava desde as margens do rio Sergipe até as margens do rio Azabarris. Em 1590, Cristóvão de Barros atacou as tribos do cacique Serigi e de seu irmão Siriri, matando e derrotando os índios. Assim, no dia 1º de janeiro de 1590, Cristóvão Barros fundou a cidade de São Cristóvão, mais tarde capital da província, junto à foz do rio Sergipe, e definiu a capitania de Sergipe del Rei. Verdadeira afirmação aqui, pessoal. Correto. Cristóvão de Barros promoveu o ataque às nações indígenas que já habitavam primordialmente o território, que deu origem à capitania de Sergipe del Rei, e onde foi fundada São Cristóvão em 1590 para ser a sua primeira capital. Então a sequência correta é falsa a primeira, verdadeira a segunda. Falsa a primeira, verdadeira a segunda, alternativa correta, portanto, B de bola. Muito bem. A economia de Sergipe reúne aspectos semelhantes à de outros estados do Nordeste. Em relação à situação econômica de Sergipe durante o período imperial, olha só, vamos importante anotando aqui, ó, palavras-chave. Economia, situação econômica de Sergipe ao longo do período imperial. É correto afirmar que, vamos lá, alternativa A entrada em cena da cultura do tabaco provocou o abandono gradual do cultivo de cana-de-açúcar. Incorreta esta afirmação, pessoal. Por que razão aí, professor? Gente, ao longo de praticamente todo o período imperial brasileiro,
Qual foi o produto top de linha das exportações sergipanas? A cana-de-açúcar, que só foi suplantada na década de 1860 pelo algodão. Então, errada a letra A. Letra B. O pau-brasil se manteve até a proclamação da República como principal produto da economia sergipana? Incorreto, pessoal. O pau-brasil tem essa importância relevante, tem essa importância vital lá no início do processo da colonização, nas primeiras décadas. Posteriormente, quem assume esse posto de principal fator econômico é a cana-de-açúcar. Errado também a letra B. Vamos para a letra C. O açúcar foi o principal produto exportado, só perdendo espaço para o algodão no decorrer da Guerra Civil Americana. Verdade, pronto, encontramos a alternativa correta, que fala que o açúcar foi o principal produto de exportação de Sergipe durante todo o período colonial e só perdendo destaque lá na década de 1860, quando ocorreu a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Letra D, o algodão, acrescentado à pauta de produtos exportados, alterou, olha a palavra-chave, alterou radicalmente a estrutura agrária da região. Não, a estrutura agrária continuou caracterizada pela presença de latifúndios, grandes extensões de terra que estavam concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, o desenvolvimento do algodão, muito pelo contrário, ajudou a consolidar essa grande desigualdade social, esse processo de grande exclusão da propriedade da terra, exclusão econômica em Sergipe. Errado também a letra D. E letra E, as atividades agropecuárias foram pouco ou nada expressivas. Não, as atividades agropecuárias eram fundamentais na economia sergipana. Cana-de-açúcar, algodão, tabaco, a produção pecuária, a própria lavoura de subsistência tinha importância. E a industrialização que começou gradativamente ao longo das últimas décadas, ou da segunda metade do século XIX, em Sergipe. Uma industrialização bem moderada, bem lenta, processo bem lento de industrialização, que só vai se consolidar lá no período republicano. Terceira questão aqui, gente, olha só. A partir da década de 1860, um importante fator econômico permitiu a ocupação de amplos espaços rurais de Sergipe, sobretudo em regiões atingidas pelas secas periódicas, no agreste e na zona da Caatinga. Tratava-se de uma produção agrícola estimulada pela demanda decorrente da Guerra de Secessão dos Estados Unidos e de estímulos da metrópole portuguesa. Só uma correçãozinha aqui, pessoal. Estímulos do governo imperial, tá? Estímulos do governo imperial brasileiro. Governo imperial brasileiro. Porque olha só, nós estamos falando aqui, ó, da década de 1860, não é isso? Beleza. Qual é o período histórico aqui que nós estamos? É o segundo reinado, período imperial. Então o Brasil não tinha mais relação com a metrópole portuguesa. O Brasil já era um estado independente. Então aqui um incentivo vem do governo imperial brasileiro para que o Brasil aproveitasse essa oportunidade de mercado com a impossibilidade dos estados do sul dos Estados Unidos exportarem algodão. As províncias nordestinas vão ocupar esse vazio. Tudo bem? Muito bem. Esse fator econômico refere-se à atividade produtiva de qual é o produto que vai ter um grande destaque na década de 1860?
na região nordeste do Brasil por conta da ocorrência da Guerra Civil Americana? É o algodão. A alternativa correta, letra A. Pronto. Próxima questão, gente. Olha lá. O final do século XVI é marco inicial da formação do atual estado de Sergipe. Lutas entre colonizadores e índios, além da figura de Cristóvão de Bastos, compuseram o enredo daquele momento histórico e suas consequências no tempo. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem. A formação, primeiro item, vamos lá. Item 1. A formação histórica de Sergipe está bastante vinculada à concessão de sesmarias aos colonizadores que venceram as guerras contra os índios. E aí, pessoal? O início, as raízes históricas da formação sergipana está relacionada ao regime das sesmarias? A concessão de lotes de terra para os colonos que conseguiam derrotar os índios? Correto. O início do processo de ocupação das terras sergipanas, quando ainda fazia parte da capitania da Bahia de Todos os Santos, está diretamente relacionado a esse velho costume português da distribuição de cartas de sesmarias, que eram lotes de terra de tamanhos bem variados, que eram entregues a colonos portugueses que possuíam condições econômicas de promoverem o desenvolvimento dessa região, a exploração econômica. Correto, então. Item 2. A fundação da cidade de São Cristóvão, olha lá, pessoal, a fundação da cidade de São Cristóvão remete à personagem histórica de Cristóvão de Barros, que liderou as lutas contra os índios em fins do século XVI, lá em 1590. Beleza, correta afirmação também. Certa afirmação. Item 4. Por não ter tido qualquer participação na economia açucareira, Sergipe foi a última área do Nordeste a ser colonizado por Portugal. Não, Sergipe teve uma grande importância na economia açucareira. Você se recorda que nós falamos nesta aula de hoje que Sergipe respondia por 1/3 da produção de açúcar da Bahia. Isso mesmo, teve uma grande relevância. E o açúcar também, no período imperial, também teve destaque. Então, essa afirmação está incorreta, está errada. Próximo item, a criação de gado com mão de obra intensiva africana foi a base do povoamento de Sergipe. Pessoal, a criação de gado foi uma importante atividade desenvolvida nos períodos colonial e imperial em Sergipe. Ok, está correto. Mas a mão de obra básica utilizada na pecuária, na criação de gado, era a mão de obra livre. Mão de obra livre. Não haviam, então, africanos? Haviam africanos nessa atividade econômica, mas era em número reduzido. Então, essa afirmação está incorreta, porque ela fala que era mão de obra intensiva africana. Não, é reduzida a mão de obra africana, porque caracterizava-se como uma atividade predominantemente de mão de obra livre, de homens livres pobres. E o último item aqui, pessoal, a Estrada da Boiada e o Rio dos Currais constituem símbolos históricos da dinâmica empreendida pela economia sergipana no período colonial inicial. Verdade. Estrada da Boiada ligando Sergipe à Bahia, Rio dos Currais, que é o nosso bom e velho Rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional, o velho Chico. Correta esta afirmação. E mais uma questão para a gente resolver. A formação política de Sergipe, bem como seu peso econômico, social e cultural, da emancipação aos dias atuais, acompanhou o compasso da história nacional. A respeito desses temas, julgue os itens a seguir. Primeiro item.
A emancipação política vincula-se em Sergipe à concessão da Carta Régia de Dom João VI, 8 de julho de 1820, e as lutas posteriores que levaram ao reconhecimento da autoridade de Dom Pedro I com a independência do Brasil, alcançada em 1822. Correta afirmação, pessoal. Sergipe se emancipou em relação à Bahia em 1820 através de um decreto assinado em 8 de julho de 1820 pelo rei de Portugal, Dom João VI, e consolidou esse processo com a nossa emancipação política alcançada em 1822. Segundo item, Sergipe assistiu no período regencial do século XIX tranquilidade política que contrastou com os tumultos políticos do resto do país. Olha só, pessoal, o período regencial é um dos mais turbulentos de toda a história do Brasil, porque nós temos conflitos envolvendo as elites dominantes, as elites políticas brasileiras estão se digladiando pelo poder político, liberais e conservadores. Nós temos também a ocorrência de vários conflitos, cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, Sabinada e Revolta dos Malês na Bahia, Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos lá no sul do Brasil. E em Sergipe não foi diferente. Várias tensões entre várias camadas da sociedade sergipana e as autoridades imperiais. Então, essa afirmação está incorreta, está errada. Outro item. O algodão, especialmente depois da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, passou a ocupar papel importante na economia sergipana nos fins do século XIX. Verdade, o algodão aí vai ter um upgrade, né? Vai ter um crescimento da sua importância econômica a partir de 1860 por conta deste fator externo que foi a Guerra Civil nos Estados Unidos. Seguindo os caminhos da história nacional, os militares ocuparam o poder em Sergipe no início da República Velha, ampliando e diversificando o quadro político das elites. Verdade, pessoal. Com o advento da proclamação da República em 1889, naquele movimento político liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tivemos também a chegada dos militares ao poder em Recife no início do período chamado de Primeira República ou República Velha. Outro item aqui. A cultura na formação social sergipana é modesta, sendo o Estado apenas tributário dos movimentos intelectuais nordestinos como a Escola do Recife. Errado, pessoal. Sergipe tem uma grande importância cultural, tem aspectos culturais próprios do seu estado e tem movimentos intelectuais também de relevância. É isso aí, moçada. Então chegamos ao final da nossa aula que versou sobre as características econômicas de Sergipe ao longo do período colonial e também no decorrer do período imperial. Então, não desista dos seus projetos por causa do cansaço. Olha, a dica é importante. Não desista dos seus projetos por causa do cansaço. Dê uma pausa. Tome um ar. Esvazie a cabeça. Assim que estiver melhor, continue de onde parou. Porque você nasceu para ser um vencedor e você vai alcançar seus objetivos porque você está se preparando aqui no LAC Concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.